E aí pessoal, mais um vídeo de recorrências. Esse assunto já está recorrente, hein? E agora nós vamos aprender como resolver a recorrência quando as soluções da equação característica são duas raízes reais iguais, né? Temos uma raiz de multiplicidade 2. Então o que a gente faz nesse caso? Vamos lá. Então, neste caso, a gente tem o seguinte. Então, raízes iguais, R1 é igual a R2, que é igual a R. Né? Então, o AN, o XN, né, vai ser dado por C1 R elevado a N, como a gente esperaria, né? Mas o segundo termo não pode ser C2R elevado à segunda raiz, porque a segunda raiz é igual à primeira. E C1 RN mais C2 RN dá a mesma coisa. Dá uma constante só multiplicando tudo. Então, o segundo termo que aparece aqui é C2N vezes R elevado a N. Que coisa, hein? Isso aí vem de uma técnica chamada redução de ordem. Tá? É daí que a gente consegue descobrir e calcular esse tipo de coisa. Essa técnica de redução de ordem, não sei se vocês viram a EDO na graduação de vocês, equações diferenciais ordinárias, mas em equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, a gente tem o mesmo problema. A gente tem também a equação característica, na verdade um problema bem parecido com esse, tá? A gente tem também uma equação característica que a gente resolve, e quando a equação característica tem duas raízes reais iguais, o que acontece é que a gente faz a redução de ordem. E aí a primeira solução é o que a gente esperaria, a segunda solução eu acho que vai ser a mesma coisa, vai ser a variável vezes a solução que você esperaria. Tá? Então isso aqui é bem parecido, tá, gente? Então vamos lá. Tem aqui a demonstração é só, de fato, chegar isso aqui e substituir na recorrência, e vocês vão ver, eu vou deixar como exercício barra diversão para o espectador, fazer essa continha, vocês vão ver que vai dar zero. Tá? Mas da onde que veio esse n multiplicando aqui? Veio da ideia de redução de ordem, que é a mesma ideia que a gente tem, mesma técnica que a gente usa em EDOs, tá? Então vamos ver um exemplo, para a gente não ficar só no abstrato. Aqui tem um teorema que mostra que todas as raízes são dessa forma. Exemplo 19. Exemplo 19, vamos lá. A recorrência xn mais 2 menos 4xn mais 1 mais 4xn igual a zero tem equação característica r ao quadrado menos 4r mais 4 é igual a zero. As raízes são raízes iguais e raízes reais iguais, que as duas são iguais a 2. Então a solução da recorrência vai ser xn igual a C1 vezes 2AN mais C2 vezes N 2AN. Então, para a gente não ficar no abstrato, eu vou pegar essa recorrência aqui e vou passar para um caso Vamos resolver um caso com a condição inicial dada, tá bom, gente? Deixa eu ir para o quadro, tá aqui. Ctrl V.
Só que eu aumentaria um pouco a letra. Aí, meu povo, vamos pegar o caso em que x0 seja igual a seja igual a 1 e x1 seja igual a, deixa eu ver, x1 igual a 4, tá? Então, vamos resolver esse caso. Quem seriam C1 e C2 nesse caso, tá? Então, a recorrência é a mesma, a gente só tem que achar a solução geral essa daqui, a gente só tem que achar C1 e C2. Então, para a gente fazer isso, a gente pega que x0 eu vou fazer o seguinte. Pega essa expressão aqui e substitui n igual a 0. Então a gente vai ter C1, 2 a 0, mais C2 vezes 0, vezes 2 a 0. Isso tem que ser igual ao x0 que, por sua vez, vamos lá, será igual a o valor dado que é 1, certo, turma? Então aqui a gente tem uma equação do sistema e a outra equação será C1 vezes 2 a 1 mais C2 vezes 1, né? Porque é só a gente substitui n por 1 aqui, vezes 2 elevado a 1, né? Isso aqui, gente, eu estou pegando a fórmula do xn, substituindo aqui n por 0 e n por 1, tá? Então isso aqui tem que dar x1, mas o x1 por sua vez ele é dado e vale 4, tá? Então a gente vai ter, por um lado, aqui zerou, né? Aqui zerou. Então o que, que a gente tem? É C1, 2 elevado a 0 dá 1, né? Então aqui deu C1. Na linha de cima aqui a gente tem 2C1 mais 2C2. Aqui embaixo é igual a 4. E aqui em cima é igual a 1, né? Então C1 deu 1. Então daqui a gente conclui que C2 é 1 também. Tá? Porque joga aqui. 2C2 é igual a 2, então C2 é igual a 1. Tá? Então a gente achou aí os coeficientes, né? A gente tem então, nesse caso, que xn é igual a 2an mais n que multiplica 2an, né? Ótimo.
Ótimo, então vamos verificar agora em Julia. Temos aqui a função do Fibonacci. Novo arquivo, exemplo. Alguma coisa.jl, exemplo 19. Exemplo 19. Então vamos lá. Function, exemplo 19. De N, mas a gente tem o exemplo 19. Recorrência. Que vai ser o seguinte. Se N for igual a 0, retorna 1. Se N for igual a 1, retorna 4. Se não, return essa função. Agora tem que ver como é que é a equação. Retorna 4 vezes essa função em n mais 1, n menos 1, desculpa, menos 4 vezes essa mesma função em n menos 2. Tá? Fecho se já a função já está fechada. Muito bem, então isso aí é a nossa função definida por recorrência. E agora eu vou escrever a fórmula fechada. Return é o que mesmo? 2 elevado a n mais n vezes 2 elevado a n. Então isso daí é a fórmula fechada que a gente achou. Então aqui a gente vai obter os valores dessa recorrência aí do exemplo 19 usando a fórmula da recorrência, e aqui a gente vai obter usando a fórmula fechada que a gente acabou de calcular. Vamos lá. Println exemplo 19, recorrência de n. Println talvez não seja. Se eu fizer assim, GUI, vamos ver o que acontece, tá? Ou display, vou tentar GUI ou display. E aqui a gente faz n é quem? N é igual 1, 1 não, vamos de 0 a 10, tá? Só para não ficar com valores muito grandes. E aí, aqui não vai ser recorrência, aqui vai ser fechada, né? Fechado. E vamos comparar se as duas coisas dão igual. Dão iguais. Vamos lá. Play. Mostre o terminal, por favor. Deu erro. GUI não está definido. Que coisa, hein? É sério? Tiraram essa função? Ele não deu o display. Vamos, ó. Agora deu. Mas aí ele pulou alguns números. Então o display talvez não seja. Talvez não seja. É o que eu quero.
Eita. Então aqui a gente tira isso. Vamos fazer com print ln mesmo. Só pra gente ver todos os valores. Olha! Aí mostrou bonitinho. Então, ó. Esse aqui são os valores obtidos com a fórmula de recorrência. E esse aqui são os valores obtidos com a fórmula fechada. E vocês vejam que deram exatamente os mesmos valores, né? Que coisa, hein? Muito bem. Então, eu acho que para fechar só fica faltando um tópico, que é quando a equação não é homogênea, tá? Então, quando não é homogêneo, o que a gente faz? É o que a gente vai ver no próximo vídeo.